Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que o Shalom do Eterno alcance a sua vida aonde você estiver neste momento. Que esta programação seja uma bênção na sua vida, como tem sido na minha. Estamos aqui estudando o Lashon HaKodesh, o idioma sagrado, apresentando cada uma das 22 vogais do alfabeto hebraico, tirando insights maravilhosos. Hoje nós vamos estar estudando a quarta letra do alfabeto hebraico, que é o Dalet. Aos começos de programa a gente coloca uma imagem para você. Olha só esta imagem, ela está apontando para um mosaico preparado com o design de cada uma dessas letras. Este mosaico que vai ser colocado na tela, ele está apontando para a letra Dalet. Esta letra é a quarta letra, ela tem algumas representações muito interessantes. Por isso eu já te convido a compartilhar a nossa programação para pessoas que você saiba que poderão ser alimentados por esse conteúdo da programação de Lendo e Entendendo a Bíblia. Se você ainda não é um assinante do nosso canal, se você não nos segue nas nossas redes sociais, esteja lá aproveitando muito da nossa programação, que tenho certeza que vai ser bênção para você, seja no Face, seja no Instagram ou aqui mesmo no canal do YouTube. Mas eu gostaria de começar hoje com um texto extra, eu não tenho ele para você, mas é um texto do sábio Salomão, que está lá em Provérbios número 6, que tem tudo a ver com o que nós vamos estar estudando hoje da letra Dalet. Ele diz assim, capítulo 6, versículo 20, ele diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ate-os perpetuamente ao teu coração, pendure-os ao teu pescoço. Quando caminhares, ele te guiará. Quando te deitares, ele te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é como uma lâmpada e a instrução, a palavra aqui é a Torá, é uma luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Deus nos repreende, Deus nos orienta, porque Ele tem grandes coisas a nos ensinar. E, como tenho falado para os irmãos, nós estamos estudando este conteúdo das letras hebraicas baseado num estudo do rabino Aaron Haskin. E este rabino conta a história de uma jovem judia que era observante às leis sagradas de Deus. Mas chegou um momento em que ela cresceu e ela disse: eu quero sair e experimentar o mundo. E aí o seu pai não entendia como que uma menina que cresceu nos ensinamentos de Deus, de repente abandona a fé. E o seu pai disse: não consigo entender o que está acontecendo com a minha filha. E ela vai então procurar um rabino muito renomado e diz: o que o senhor me diz que eu devo fazer? Ele diz: procure todas as mezuzás que você tem na sua casa e veja se elas estão corretas. O que é mezuzá? Talvez você já tenha visto. Na cultura judaica, na entrada das portas, eles colocam uma caixinha com um texto do Shema Israel. O Deus Jeová é o único Deus. É o texto mais sagrado de Deuteronômio 6,4 para o povo de Israel. E ao verificar as mezuzá em todas as entradas e as portas da sua casa, na sua fazenda, ele viu que parecia que estavam todos bem. O pai aqui, ele representava a letra Gimel, que é o doador. A gente viu a semana passada, o Gimel é o doador. O Dalet, ele representa aquele que recebe. O pai tinha doado tudo que ele tinha para sua filha e ele não entendia como que ela tinha tido uma infância perfeita. O texto sagrado continuava perfeito dentro das mezuzás. E por que ela estava abandonando a sua fé? E aí, procurando o seu rabino mais uma vez, ele disse: olha, a única coisa que Deus me diz é que vocês chequem as mezuzá mais uma vez. Enquanto eles caminhavam pela fazenda, o ajudante do rabino disse: eu estou vendo que você tem uma cabaninha pequena lá no fundo. Aquilo lá também pertence ao Senhor? Ele disse sim. Quando caminharam até lá, ele disse: será que tem uma mezuzá aqui na porta? Tem, porque toda porta aonde eles entram, diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, que diz: colocarás no umbral da tua porta o texto sagrado, para que eles não abandonem a sua fé. Então o judeu coloca sempre uma mezuzá, uma caixinha com texto sagrado. E quando chegaram lá nessa cabana, notaram que ao abrir o texto do Shema Israel estava escrito com uma letrinha arranhada. E aí se lia, em vez de
Shema Israel. Adonai Echad, tipo assim, Adonai, o Senhor teu Deus, ele é único. O Senhor Deus, a palavra Echad estava raspada, o final da letra da Let, que a gente vai estar estudando hoje, e aí, em vez de parecer a palavra Echad, ficou a palavra Asher, que quer dizer outro. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é outro. E aí, o pai entendeu que talvez, lendo este texto, a filha ficou confusa e tentou buscar um outro entendimento para Deus. Mas ao eles mudarem aquele texto, restaurarem o texto, colocarem de volta o texto sagrado dentro da mezuzá, a história vai dizer que na próxima semana sua filha volta para casa e diz: pai, eu me arrependo de tudo que fiz, quero voltar para o Senhor, porque eu compreendo que só existe um verdadeiro Deus. Sabe, essa história, ela nos aponta para o que significa a palavra Dalet. Por isso, não saia daí. Nós vamos estar estudando o significado, o design e a gematria desta letra, que é a quarta letra, que vem logo depois da terceira, que a gente viu que é o Gimel, que representa o doador, e o Dalet vai nos dar uma instrução muito interessante e vai nos conectar entre a terceira e a quinta letra do alfabeto hebraico. Então não saia daí, já voltamos com mais informação. Bem, meus irmãos, como falei, a quarta letra, a letra Dalet, ela tem um design que vai ser colocado aí para você na tela, que ela representa uma pessoa pobre. Como assim? Olha, se você notar o design dela, ela tem uma parte superior que desce até embaixo, está aí. Ela é, como diz o povo judeu, o Gimel Dalim, ela é o pobre que recebe a benfeitoria daquele que dá a bênção, que é o Gimel. Gimel é o doador. Dalet é o pobre, aquele necessitado, que está ali pronto para receber. E o Talmud diz que o formato do Dalet, com uma única perna que está apontada para a direita, na direção do Gimel, ela representa que a pessoa necessitada, o pobre, ele precisa sempre estar atento para o benfeitor, aquele que está pronto para dar a vida. Mas, se você notar, o design da letra, ela não só apenas desce, mas ela tem uma pontinha no lado esquerdo, que representa como que uma orelha na ponta desta letra. E os judeus dizem que esta orelha, que a pessoa necessitada, ele tem que estar sempre atento à voz de Deus e à orientação daquele que pode ser um benfeitor na sua vida. Mas note que ela tem uma orelha na direção do Gimel, mas a ponta da sua letra está na direção do Re. Re é a quinta letra, e você vai ver a semana que vem que o Re significa a graça de Deus. Nós somos pessoas que umas ajudamos as outras. Muitas vezes você vai ser o receptor e outras você vai ser o abençoador. Mas o dono da vida é sempre Deus. É dele que vem tudo aquilo que nós precisamos. Nós podemos contar com pessoas, mas a nossa fé tem que estar em Deus, o doador do universo. E dentro do ensinamento judaico, a Mishnah é um texto sagrado que ensina muitas coisas que aconteciam na época do povo judeu, e elas contam que no templo sagrado, no templo de Salomão, eles tinham feito uma sala especial, aonde era chamada de a Câmara do Silêncio, aonde as pessoas entravam. E se você era uma pessoa que era um benfeitor, que ia levar uma oferta, dentro dessa sala tinha uma câmara aonde que era como se fosse um gasofilácio, aonde o benfeitor normalmente deixava ali uma oferta, e aquele que iria, que era o pobre, receber a sua oferta, ele abria aquela câmara e tirava a sua oferta, mas era uma sala no escuro, para que ninguém visse quem doava e quem tirava. Então, tudo era feito discretamente, como que dizendo, quando você doa, você não precisa saber a quem você está doando ou humilhar aquela pessoa que está recebendo. E quem recebe, recebe entendendo que é Deus, o grande doador da vida, que representa o grande rei. Mas a segunda abordagem diz que o Dalet, ele representa também um lintel, o batente de uma porta.
além de representar a pessoa que é pobre, ele representa a porta da oportunidade. O que a porta tem com a conexão com o pobre? Normalmente é na porta que o pobre bate para pedir uma ajuda. E aí também uma interpretação racídica diz assim, olha, o Dalet, ele é composto com um Resh e um Yad. Ele tem um Yad descendo assim, apontando, aí eu tenho essa letra para mostrar para você aí, que o Dalet e o Resh, eles até se parecem um com o outro. Eles são duas letrinhas, se você notar ali, ó. Um vai e desce, enquanto que o outro tem aquela orelhinha que eu falei para vocês ali, que devemos estar atentos ao que Deus nos direciona. E esta pontinha é como se fosse o Yad. E o Yad, ele representa aqui Deus, a humildade de Deus que vem para nós, que precisamos entender que nós somos carentes de uma ajuda e que precisamos algo para que nós possamos sobreviver. E muitas vezes nós pensamos que somos superiores aos outros, mas precisamos entender que precisamos da humildade que nos separa das outras pessoas, daqueles que se acham melhor do que os outros. Sabe, esta simples orelhinha é o que fez a diferença naquela mezuzá da menina lá da história que eu contei para vocês. Quando no Shema, é o texto que eu quero colocar para você, que é o texto que estava lá dentro da mezuzá, olha aí, tá para você em hebraico e em português. Ouça, ó Israel, o Deus, né, Deus, Jeová, é o nosso Senhor, este Deus, ele é um. Este é o que diz o texto. E a palavrinha um aqui, que é a palavra Echad, ela é composta por um Dalet, um Shef e um Aleph. Olha o próximo texto que eu vou colocar para você. Essa palavra que Echad, ela representa Deus, é um. Ela tem esse Echad no final, que é o Dalet, o Aleph, quer dizer, o Shet e o Dalet. E ele tem aquela orelhinha, aquela pontinha ali. O que acontece? Se você tirar aquela orelha ou o Dalet e trocar por um Resh, a palavra então vai ser outro. E aí, em vez de nós reconhecermos que existe somente um único Deus, as pessoas vão poder pensar que, ouça, ó Israel, o teu Deus, ele é outro, ou existe um outro Deus. Dentro da cultura judaica, uma pequena mudança na linguagem ou nas letras, aí você vê a importância de entendermos o design e o processo da formação da linguagem, é o aspecto da humildade. O quanto é importante sermos humildes e reconhecer que precisamos de Deus e que somente Deus pode nos dar aquilo que precisamos, pode nos levar a modificarmos a crença das pessoas em um único e verdadeiro Deus. E segundo a tradição judaica, um único tio, um único J da letra de toda a formação do cano sagrado, se for modificado, poderá modificar o nosso mundo presente, porque foi com as suas palavras que a Bíblia diz que Deus gerou todas as coisas e nós não podemos mudar a ordem das palavras de Deus. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Até mesmo um tio, até mesmo um jotinha, até mesmo um Yad não vai passar daquilo que eu tenho. E aí dentro da gematria dessa letra Dalet, que é a quarta letra, sabe? Ela representa as 4 matriarcas. Olha esse texto que vai ter para você, vai ser colocado aí na base. As matriarcas do povo judeu é Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Sara, a esposa de Abraão, Rebeca, a mãe de Israel, né? A mãe de Jacó, a mãe de Esaú, que é a esposa de Isaac. E Leia e também Raquel, que são aquelas a quem Jacó amava. Sabe, o 4 também significa os elementos básicos que Deus usou na criação. O fogo, a energia, o ar, o gás, a água, o líquido, a terra, o sólido. Dentro do número 4, também representam 4 taças do Pesach, da Páscoa, que eram tomadas pelo povo de Israel quando relembravam o que Deus fez por eles. Qual a razão de eles tomarem 4 e não apenas uma taça, como normalmente
nós celebramos a Santa Ceia porque Jesus pegou a última taça, que tem uma representação especial. E a Bíblia diz, olha, este cálice, que tem uma representação especial, ele representa o meu sangue. Porque na história da Santa Ceia, quer dizer, da cerimônia da Páscoa, tinha outras taças. E cada uma dessas taças representava algo maravilhoso que Deus fez para o povo de Israel, que representavam o texto que está lá quando Deus fala com Moisés que ele os tiraria do Egito. Deus disse, olha, eu quero fazer de vocês uma nação para mim, e eu vou fazer algo maravilhoso. Esse texto está em Êxodo, capítulo 6, do versículo 6 em diante, vai ser colocado aí para vocês. Este texto, Deus diz, eu, o Senhor, os tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Eu vou tirar vocês e eu vou livrar vocês da servidão. Vocês não só vão sair de lá, mas vocês não vão ser mais escravos, porque eu os resgatarei, eu redimirei, eu vou comprar vocês com o meu braço estendido e eu vou trazer grandes juízos e depois tomarei vocês como o meu povo. Nós estamos estudando a letra da Lete, que representa essa quarta ação. O que é? A quarta ação é entrarmos por essa porta e nos tornarmos uma nação de Deus. Como nos tornamos povo de Deus? Como nos preparamos para nos tornar povo de Deus? Note que as primeiras 3 ações não é nada que nós podemos fazer. Foi Deus quem disse, eu os tirarei, eu os salvarei, eu os redimirei. É o Guimel, o doador, que está nos dando a bênção. E nós, como Dalete, o recebedor da bênção, nós temos que tomar uma atitude. Deus diz, eu os livrarei, eu os salvarei, os redimirei. E eu quero levar vocês a um lugar. E lá no deserto, Deus disse para Moisés, você traz o povo aqui, porque eu vou fazer uma aliança com eles. Quando eles chegaram na base do monte, a Bíblia diz que era aí a 49º dia, chegaria o Pentecoste. Enquanto Deus revela a sua graça, a sua glória, e naquele momento Deus diz, vocês precisam tomar uma atitude. Vocês querem ser o meu povo? Eu quero fazer uma aliança com vocês. Neste momento, o povo judeu vê em essa representação por 3 formas diferentes. As 3 primeiras representam o matzah, que é o pão. O pão sagrado, o pão asmo, o pão que não tem mistura, que de acordo com a tradição, e os irmãos sabem, eles iriam sair rápido, eles somente acrescentaram farinha e água. É algo simples, é algo que Deus fez pelo povo. Eu trago vocês até aqui, porque vocês são um homem pobre, vocês não têm nada de vocês mesmos. É eu que vou dar a vocês aquilo que vocês nunca poderiam fazer. Nunca poderiam sair do Egito, mas eu vou resgatar vocês com mão forte. Vou tirar vocês do seu estado de pobreza espiritual. Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que reconhece que não tem nada em si, porque estes receberão a terra. Eu vou dar uma grande bênção para você. Nós éramos indignos, mas Deus nos resgatou por meio daquilo que nós não tínhamos nada para oferecer, um matzah, um pão sem sabor, somente água e farinha. Mas Deus trabalhou por nós e Ele disse, eu os trouxe até esse momento e agora vocês precisam tomar uma decisão. Vocês querem ser o meu povo? Porque se vocês quiserem ser o meu povo, nós vamos fazer uma aliança. E esta aliança é representada pelo vinho. E o vinho é símbolo da alegria. Agora eu posso transformar vocês em meu povo. E vai ser um momento de grande alegria, porque vocês foram redimidos lá do Egito. Não pelo que vocês poderiam fazer, mas pelo sangue do Cordeiro. Assim como eu e você fomos resgatados pelo sangue de Jesus, não pelo que tínhamos para oferecer. Nós éramos como aquele pão, sem sabor, sem valor. Mas o Senhor, por meio da alegria da salvação, por meio daquele que é a porta, que disse que se entrássemos por Ele, acharíamos a vida, Ele diz, vocês podem ter comunhão comigo e se tornarem o meu povo. Fazer uma aliança com Deus.
na Santa Ceia, nós participamos do pão e participamos do vinho, onde lembramos da aliança que fizemos com Deus. Na libertação, Deus representa as primeiras 3 partes do investimento de trazer redenção para o povo. Ele os livra, Ele os salva, Ele os redime, mas o povo precisava fazer um acordo. Jesus disse que você precisa crer, você precisa aceitar o dom da vida que Deus tem para nos dar. Os primeiros 3 representam patriarca: Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O 4º representa as matriarcas, que recebem a bênção. O Guimel, o patriarca que está doando. O Dalet é aquele que recebe. As 4 matriarcas, elas receberam a semente. Mas elas receberam a semente com uma questão que foi lhes dada: procriar, reproduzir, multiplicar esta semente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. O Senhor nos tem dado uma graça maravilhosa. Nós não só recebemos, mas nós temos que desenvolver. Por isso que o Senhor os tirou do Egito e disse: eu quero fazer vocês o meu povo, mas agora vocês precisam ser os meus representantes. Por isso que o significado básico de Dalet é um pobre que entra por uma porta. O Senhor deu esta porta. O Dalet representa a porta onde o pobre entra, e agora ele não deixa mais de ser pobre. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, tomou o nosso lugar para que nós agora pudéssemos estar com Ele. Então, um outro significado da palavra Dalet é elevar-me. Sair desta posição em que eu estava e alcançar uma posição maior. Com essas 3 definições, a gente chega ao entendimento da convergência de que eu, um indivíduo pobre que não tenho nada de mim, preciso da graça de Deus, preciso do que Deus fez por mim, e ao fazer esta aliança com aquele que agora eu entendo que eu pertenço a Ele, Ele, o doador da vida, me dará o sustento e diz: sem mim você não pode fazer nada, mas comigo você poderá elevar-se, sair-se desta situação em que você está. É quando nós estávamos no escuro, como na câmara, aonde pegamos uma bênção que o doador da vida deixou lá, e agora somos elevados para um novo patamar. Esta palavrinha em hebraico significa dilatani, que é sermos elevados para uma posição maior. Isso representa um texto que eu quero colocar para você, que está lá no Salmo 30, em que Davi diz assim: olha só, eu louvo a Deus, porque Ele me levanta, porque Ele dilatani. Sabe de onde vem a letra? O Dalef, aí, né? O Dalet, essa palavrinha, Davi estava dizendo assim, ó, porque Deus me eleva, porque Deus mudou a minha posição, agora eu posso louvar-te, Senhor. O Senhor colocou uma palavra, um novo cântico na minha vida, sabe? Como diz NVI, este texto diz assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reerguestes. Eu caí por causa do pecado, estava como um pobre, mas o Senhor estendeu a mão, derramou-me da sua graça, me reergueu. Agora Ele me dá habilidade para eu tornar produtivo, e por isso eu posso louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim encontra pastagem. Mas você precisa tomar uma atitude de entrar para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Sabe, o Davi estava dizendo assim: olha, Senhor, não é por mim, não é porque eu faço, mas é porque tu me elevas. Davi estava dizendo: Deus merece todo o crédito. Tudo vem dele, é por ele e para ele que são todas essas coisas. Ele é o doador da vida. Eu e você somos o Dalet, o pobre, o receptor que diz: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem para me dar. Em um termo maior, nós podemos dizer que o Dalet representam as palavras de Jesus ao povo judeu, quando ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Vocês precisam estar conectados em mim, porque quando vocês estão conectados em mim, eu vou dar vida para você. E você vai aprender na semana que vem, quando nós estudarmos
a letra Re, a quinta letra, você vai ver que Deus é aquele que nos dá condição de arrependermos e entendermos que precisamos dele e da graça dele para podermos viver tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Tenho certeza que estes simples insights do design, do significado, da geometria de cada uma das letras do alfabeto grego, quero dizer hebraico, já tem dado para você uns certos insights maravilhosos do quanto Deus se preocupa e cuida de nós, até mesmo ao desenhar as letras do Lashon HaKodesh, do idioma sagrado. Ele está nos instruindo a entender que nós precisamos dele. Ele é tudo na nossa vida. Nós somos pobres, mas ele, o doador da vida, diz: eu quero fazer de você um meu filho, restaurar a sua posição. Por isso Jesus Cristo diz: comigo tudo é possível ao que crer. Nós precisamos estar focados na palavra de Deus. Eu comecei lendo um texto de Provérbios que dizia que o Senhor dá a sua instrução para que nós sigamos ela e que possamos viver tudo que Deus tem para nós, para que, ao sermos instruídos, andamos no caminho de vida. Esta é a intenção desta programação. A programação especial de lendo, buscando o entendimento da Bíblia, é nos levar a uma condição maior daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estamos passando semana após semana, estamos na quarta letra. Nós vamos estudar 22 letras do alfabeto hebraico. Então esteja conosco na semana que vem, em que vamos estudar a letra Re. Na sequência nós vamos estudar muito mais conhecimento. E já compartilhe esta programação. Talvez você chegou aqui na quarta letra e você gostaria de aprender. Vai na programação do nosso canal, do canal oficial, e lá você vai ter toda a programação e você vai poder ver as outras atividades, as outras letras e aprender muito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esta é a intenção dessa programação. Assim como tem falado no meu coração, creio que continua falando ao seu coração. Por isso, semana após semana, nós estamos aqui nesta programação onde buscamos alcançar um coração sábio e viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. A intenção desse programa é sempre ler e buscar o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Esteja conosco na próxima semana aqui, no Lendo e Entendendo a Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida.